Deixa eu colocar aqui, compartilhar a telinha. Tá gravando. Compartilhar a tela. Muito bem. Vou. A ideia é o que a gente chama de integrais. Nossa, que canelada. Que é 2021. Esse aqui é aula 12. Deixa eu mudar aqui. Muito bem. Dando canelada aí não dá, né? Muito bem. Pessoal, integral definida. Integral definida, ela é um negócio muito simples. É muito simples. A gente viu que a gente calcula a integral, né? Deixa eu acionar uma canetinha. Vou acionar uma caneta vermelha, tá? Vou escrever de vermelho aqui. Ó, quando a gente tem uma função, lembra, a integral, né? Integralzinha de uma função dx vai dar uma função f maiúsculo com uma constante, beleza? Quando a gente fala de integral definida, o termo é esse. Quando a gente escreve assim, que a gente coloca o resultado da função, lembra, isso aqui é o que a gente chamava de função primitiva, né? Não sei se vocês lembram, função primitiva. O que é a primitiva? A primitiva é a função que, quando você deriva, ela dá a função que está aqui dentro. Ó. Você deriva isso aqui, né? Por exemplo, se você derivar aqui, ó, derivar essa funçãozinha, ela vai gerar essa daqui, tá? Então, a integral, o que é? É encontrar a primitiva dessa, ou seja, que função que você derivou e chegou aqui. É isso que é integral. Aí a gente coloca uma constante, por quê? Porque quando você deriva uma função, a constante é zero. E a hora que você faz o processo inverso, não tem como saber quem é essa constante. Então a gente coloca um Czinho para falar. Existe uma constante, a gente não sabe quem é, mas sabe que existe. Beleza? Isso daqui é o que a gente chama de quê? De integral indefinida. Se vocês estão lembrados no nome, quando eu apresentei isso, falei para vocês que essa funçãozinha aqui, ó, é a integral indefinida. Ou seja, ela vale, é a primitiva da função indefinida, é a primitiva da função. A gente chama de integral indefinida. Então, o que é a integral definida? Na verdade, o princípio é o mesmo, a ideia é a mesma, não precisamos de nada novo no sentido de achar. Continua sendo achar a primitiva. A única coisa é que você resolve essa integral dentro de um intervalo que vai do valor A até o valor B. Intervalo de quem? O domínio da função. Qual é o domínio da função? Os valores de x. Então, na verdade, o que você está falando? Você quer calcular a primitiva e ver dentro desse intervalo como é definida a variação dessa função dentro desse intervalo. Então, é isso que você está fazendo. Quando você fala de integral definida, ó, primeiro ponto, você encontra a primitiva, como a gente estava fazendo, beleza? E daí o que a gente faz? A gente faz a diferença entre a função aplicada nos dois limites do intervalo, ou seja, se o intervalo vai de A até B, esse aqui é o limite inferior, esse é o limite superior, tá certo? A gente aplica essa primitiva dentro desses intervalos e faz a diferença entre eles. Então, é isso que a gente chama de integral definida. Você calcula a integral, acha a primitiva. Beleza, sem problema. Fez isso aqui, achou a primitiva. Aí você define um intervalo, por isso que é definida, porque você quer a primitiva definida nesse intervalo, que vai de x igual a A até x igual a B. E como a gente faz isso? Por definição, a gente faz assim, ó, a primitiva aplicada em B menos a primitiva aplicada em A. Beleza, isso daí é o que a gente chama de integral definida. A parte mais difícil é encontrar a integral, depois é só fazer a diferença. Fechou. É isso que é uma definição. Veja que é um negócio simples, mas na prática vai ficar mais fácil ainda. Vai ficar mais fácil de entender. Então, é o seguinte, geralmente a gente, ó, é costume, viu, gente?
é costume a gente escrever assim e é costume escrever assim também. Eu prefiro escrever assim. Então, na verdade, a notação de integral definida, na minha opinião, a melhor escrita, eu acho que o melhor entendimento é isso aqui, ó, é integral da função f de x com relação a x, definida do ponto A até o ponto B, ela é igual a quem? Ela é igual à primitiva da função, né, aplicada, é uma barrinha isso, tá? De A até B. Que, na verdade, corresponde a fazer o quê? Pegar o valor de B, colocar na função, pegar o valor de A, colocar na função, calcula os dois e faz a diferença. É isso, então, que é a integral definida. Belezinha? Na prática, vocês vão ver que é moleza, moleza. Vamos fazer exercício, né? Ó, o que é isso daqui? Ó, vamos fazer o seguinte, para não ficar bagunçando muito essa lousinha, vamos fazer o seguinte, eu vou dividir em duas partes, tá? A primeira parte, agora, ô professor, mas eu não posso fazer direto? Pode, até deve, não tem problema. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui separado, só para vocês entenderem, é uma questão didática só, mas pode fazer direto. Então, eu vou fazer o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é encontrar a primitiva, porque tudo parte desse princípio, encontrar a primitiva. Tudo bem? E quando a gente vai encontrar a primitiva, a gente não precisa colocar os limites, né? Então, veja que eu abri um parênteses aqui, eu quero achar a integral de x quadrado de x. Quem é a primitiva dessa função? Lembra? Somo 1 aqui e o resultado eu divido. Então, é x ao cubo dividido por 3 mais uma constante. Tudo bem? Tudo bem? Aí acontece o seguinte. O que eu quero aqui, então? Eu vou usar a primitiva sem a constante aqui, ó. Por quê? Porque se eu faço ela, a constante menos a constante, vai dar zero. Então, a hora que eu vou resolver a integral definida, eu posso jogar lá em cima sem a primitiva, sem a constante. Então, eu posso simplesmente aproveitar a primitiva só. X ao cubo sobre 3, tá vendo? Ó, já não tem mais sinal de integral, porque eu já resolvi a integral, tá vendo? Só que eu quero aplicar ela do ponto 2 até o ponto 5. Perfeito? Na verdade, o que significa isso aqui? Significa fazer o seguinte, ó, no lugar do x, colocar 5. Então, fica 5 ao cubo, dividido por 3, menos, no lugar de x, coloca 2. 2 ao cubo sobre 3. Tá vendo? Ó? 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Dividido por 3. Menos 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. Dá 8. 8 dividido por 3. Como é um denominador só e está subtraindo, eu posso escrever como denominador só, porque é o mesmo denominador, né? Então, ó, 125 menos 8, daqui eu tenho a resposta, né? A integral de x ao quadrado dx definida de 2 até 5, 125 menos 8 dá 117. 117 não é múltiplo de 3, vai dar dízima periódica, então deixa quieto. Deixa como fração mesmo. 117. Não, dá para dividir. Deixa eu marcar aqui. Dá para dividir, né? Dá para dividir. Deixa eu colocar aqui. Ó. Porque eu, na hora que entendi 127. Deixa eu apagar aqui.
Ó, 125 menos 8 dá 117, né? 117 dividido por 3 vai dar 29, né? 11 dividido por 3 nossa, tô falando isso. Dá 30, né? 39. Gente, que tá. Eu acho que é a chuva. Acho que é a chuva que eu tomei para chegar aqui em casa. 39. Perfeito? Então, vamos dar a resposta final. Aqui já seria a resposta já, tá? Porque tá na linha aqui na sequência, né? Mas só para ficar bonitinho, então eu coloco o seguinte: a integral de x ao quadrado com relação a x, ou seja, x quadrado dx, a integral dessa função definida de 2 até 5, ela vale 39. Tudo bem? 39 é um número. Por enquanto, para a gente, é isso que ele significa. Significa um valor numérico. Então, quando a gente fala de integral definida, nós vamos ter um valor numérico, tá bom? A não ser que aqui você use letras, tá certo? Ou seja, um problema que envolva letras, né? Calcule a integral definida do ponto A até o ponto B. Você não sabe quem é A, não sabe quem é o ponto B, então vai ficar ali, em função da letra. Mas, via de regra, a resposta é um número. Vocês viram? É um negócio simples, não é? O que vocês acharam? Vocês acharam? É tranquilo? Esse parece ser mais fácil. Não é, na verdade é o seguinte, a gente usa os conhecimentos que nós vimos até a aula passada, que é encontrar a integral indefinida, certo? Usando aquelas regrinhas de substituição, tudo aquilo lá que nós já vimos, tá? E daí, só que aqui é uma aplicação, na verdade, né? O que é a integral definida? É aplicar. Por acaso tem alguém tentando entrar na aula aí? Parece que eu ouvi um barulho aí. O Matheus tinha falado que não ia assistir. Ele falou que vai entrar. Vai entrar? Vai. Eu acho que deve. Será que foi ele que tentou aí? É ele mesmo. Mas caiu de novo? Acho que tá entrando e caindo. Não, tá aí. Apareceu. Fala, Matheus. Aoba! Beleza? Tá bom? Bom. Tá joinha. Nós já estamos fazendo a aula aqui, viu, Matheus? Fica na paz aí. Beleza, então. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Olha aqui, ó. Nesse caso aqui, gente, eu acho que a melhor coisa é fazer o seguinte, né? Calcular a integral definida. Nesse caso aqui, vamos usar a mesma ideia, tá? Acho que, como eu volto a falar para vocês, ô professor, mas eu posso fazer direto? Pode, é lógico que você pode fazer direto, mas eu não sei se é bom. Então, vamos fazer assim, ó, vamos abrir um parênteses aqui e vamos fazer o seguinte, ó, vamos calcular a primitiva aqui embaixo. Só para avisar aí, Matheus, quando a gente fala calcular a primitiva, era aquilo que a gente está fazendo até a aula passada, tudo bem? E daí eu já explico, volto a explicação o que é integral definida, que é esse o assunto de hoje. Então, calcular a primitiva é fazer o que a gente está fazendo até a aula passada, tá? Então, eu vou esquecer o intervalo, que vai de 1 até 4. Tá vendo que aqui, ó, é a integral, só que eu coloquei o intervalo, que vai de 1 até 4. Daí você vai entender o que significa isso. Então, vamos voltar primeiro à ideia simples, que é o quê? Integral, né? Integral de raiz quadrada de x mais 1 sobre raiz quadrada de x. Tudo isso aqui dx. Lembra que nós podemos fazer duas coisas para simplificar a nossa vida. Primeiro, como é um mais aqui, todo mundo está sobre dx, nós podemos dividir isso em duas integrais para ficar mais fácil. Então, vamos fazer a raiz quadrada mais vamos fazer o 1 sobre raiz quadrada. Tá certo? Eu falo fazer assim, para ficar fácil a nossa vida. Outra coisa para facilitar a nossa vida é transformar tudo em potência, certo? Então, a primeira, ó, o que é raiz quadrada de x? X elevado a meio dx. Tá? Mais, o que é 1 sobre raiz quadrada de x? Lembra? Raiz quadrada de x é x elevado a meio. Como está embaixo, vai para cima, fica menos, né? Então, x elevado a menos meio dx.
Então, a gente fez essa transformação para facilitar a nossa vida. Como que a gente resolve essa primitiva aqui? Resolve o seguinte: soma 1 e divide. Então, meio mais 1, 1 sobre 2 mais 1, vai ficar 3 sobre 2. E é fácil pensar assim, porque quanto dá meio mais 1? Não é 1,5? Então, 3 dividido por 2, quanto dá? 1,5. Entenderam? Então, olha aqui, ó. Mas qualquer coisa, você faz a continha aqui, ó. Vai aqui no cantinho, não tenha medo de ser feliz, ó. Ó, mais 1, você faz isso, né? Copia aqui, mais, ó, mínimo múltiplo comum é o mesmo. Aqui, então, vai ficar 2. Ó, tá vendo, ó? Meio mais 1, 3 sobre 2. Divide 3 sobre 2, 1,5. Tem todo sentido, né? Então, como fica? Fica x elevado a 3 sobre 2, tá? Dividido por 3 sobre 2. Você soma 1 e divide. Mais. Vamos achar esse. Quanto dá meio? Ó, se aqui dá, se meio mais 1 é 3 sobre 2, menos meio mais 1 vai dar menos meio mais 2 sobre 2, vai dar meio. Então, aqui, ó, a derivada aqui, ó, é x elevado a meio dividido por meio. Tá bom? É claro que agora tem uma constante, né? Porque é primitiva, então é integral indefinida. E aí vamos facilitar mais ainda a nossa vida, ó. Vai ser o seguinte, ó. Vai ser esse 2 aqui, ó, vem para cá multiplicando. Então fica 2x elevado a 3 sobre 2, tudo sobre 3. Tudo bem? Mais. Aí esse 2 está aqui dividindo, passa ele para cá multiplicando, né? 2x elevado a meio. Dividido por 1. Por 1 não precisa colocar embaixo, né? Mais uma constante. Só para a gente concluir, aqui a primitiva, então isso a primitiva fica x vezes. A gente começou com raiz, né? E transformou em potência, agora nós vamos voltar para a raiz. O que é x elevado a 3 meios? Né? O que está embaixo vai aqui para fora, então raiz quadrada não precisa colocar. X ao cubo, né? Que ali dentro ficou 3. Todo mundo dividido por 3. Beleza? Mais 2. Meio, o que é? Raiz quadrada de x. Muito bem. Muito bem. Mais uma constante. Então, gente, essa daqui é a primitiva dessa função. Agora, o que é, então, aí, Matheus, o que é integral definida? A gente faz o seguinte. A gente pega essa parte da primitiva, a gente sem a constante, pega essa parte aqui, ó, tá vendo essa parte aqui, que é a primitiva da função, e a gente faz o seguinte, processo, isso é um padrãozinho. A gente pega aqui, ó, define a primitiva dessa função até essa. O que é definir? Eu vou fazer a primitiva definida nesse intervalo. Faz o seguinte, substitui esse limite superior aqui, no lugar de x, a gente coloca, por exemplo, 4. Coloco 4 aqui e coloco 4 aqui. Calcula, vê o que dá. Beleza? Beleza. Aí a gente faz menos o limite inferior, 1. Então, no lugar do x, vai 1. O x aqui, 1 aqui e 1 aqui. E calcula, faz a diferença. Vai dar um número. Esse número é a integral definida no intervalo. Entendeu? É isso que ele... Então, na verdade, você aproveita os conhecimentos que você teve até a aula passada, encontra a primitiva, lembra? Então, que essa parte aqui é o que a gente estudou até a aula passada. Encontrar a primitiva. Encontrando a primitiva, a gente substitui o x aqui menos o x aqui. Faz isso aí, encontra o número, isso é o que a gente chama de integral definida. Então, vamos fazer isso. Como que fica a escrita? A escrita é muito importante, porque precisa tomar cuidado. Veja que a gente já calculou a primitiva, então agora eu vou partir, eu já tenho a primitiva, então eu vou partir para resolver essa definição da primitiva no intervalo. Então, olha só, então vai ficar 2x ao cubo
sobre 3, mais, né, desculpa, mais 2 raiz quadrada de x. Essa é a primitiva, vou colocar entre parênteses, tá? Nós vamos definir, isso é uma barrinha, vamos definir de 1 até 4. E o que é definir essa primitiva de 1 até 4? É fazer o seguinte, pega essa função, no lugar dela coloca 4. Menos, pega essa função, que é a primitiva, no lugar do x, 1. Fica assim, ó. 2 vezes raiz quadrada de 4 ao cubo, dividido por 3, mais 2 vezes raiz quadrada do 4. Então, eu usei o limite superior. Menos, pega a primitiva, no lugar do x, coloca 1. 2 raiz quadrada de 1 ao cubo, sobre 3, mais 2 vezes raiz quadrada de 1. Não tem jeito, tem que resolver, né? Vamos lá. Vamos fazer isso primeiro. 2 vezes. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. Tá? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então é a raiz quadrada de 64. Tudo isso dividido por 3. Mais 2 vezes. Raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Mas aqui a gente vai pegar só o valor positivo. Beleza. Menos. 2 vezes. 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que é 1 mesmo. Então é a raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Todo mundo dividido por 3. Mais 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2 vezes raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é o mesmo. Pronto. Ó, eu vou fazer aqui, tentar fazer meio apertadinho. Ó, 2 vezes... Raiz 64 é 8 vezes 8, tá? Então, aqui vai ficar 2 vezes 8 sobre 3, mais 2 vezes 2 é 4, menos 2 vezes 1 é 2, então 2 sobre 3, 2 vezes 1 é 2. Muito bem. O que fica aqui? 2 vezes 8 é 16 terços, mais. Eu vou passar aqui, ó, sobre 3. Aqui embaixo tem 1, né? Então, 3 dividido por 1, 3 vezes 4, 12. Menos 2 terços. Mais. Vou colocar 3 aqui embaixo. Aqui embaixo é como se tivesse 1, né? Então, 3 dividido por 1, 3 vezes 2, 6. 16 mais 12. 28 terços. Menos 2 mais 6, 8. 8 terços. Fazendo essa continha, 20 terços. Isso é dízima periódica, tá? Como é dízima periódica, então não precisa resolver. Só para dar a resposta aqui, ó, eu vou, por causa de falta de espaço, vai ficar meio porco, mas eu vou colocar a resposta aqui em cima. Tá bom? Na verdade, a resposta já está aqui embaixo, né? Deu 20 terços, mas só para ficar bonitinho. Então é o seguinte, ó, a resposta seria essa. A integral de raiz quadrada de x mais 1 sobre raiz quadrada de x. É lógico, todo mundo com relação a x, definida no intervalo de 1 até 4, tá? 20 terços. Tá aqui. Beleza? Essa é a resposta. Tranquilo? Tudo bem? Então, sempre assim, encontra a primitiva, aí depois o resto é só fazer, substitui x, né, no lugar, os valores, os limites no lugar de x, e calcula, tá bom? Muito bem. Vamos fazer esse aqui, eu acho que tem mais esse, tá bom, vamos fazer mais esses dois, só para a gente conversar mais aqui.
Ó, essa daqui é fácil, né? Fácil. Né? Então, vamos calcular a primitiva. Ô, professor, mas eu sei qual é a primitiva, eu posso colocar direto? Sim, sim, pode colocar direto, claro. Então, a primitiva de 1 sobre x, dx, é ln de x. Lembra disso? ln de x mais uma constante. Fácil, né? Regrinha de derivação, de integral. Dá uma olhada lá. Regrinha de derivação, daí você faz o contrário. Então, como vai ficar essa definição? ln de x só pega a primitiva definida de 1 até 2. Tá? Como que fica na prática isso? ln de 2 menos ln de 1. Se você pegar na calculadora, você vai ver o seguinte. Entendeu? Eu tô sem o óculos aqui, tá ruim demais. Sem óculos. Mas se a gente pegar aqui, ó, na calculadora, deixa eu achar aqui o ln, não tô achando nada aqui, ó. Achei. Ó, ln de 1, se você tiver calculadora científica, faça isso. ln de 1 dá zero. Eu ia explicar tudo antes, mas nem vou perder meu tempo. Como todo mundo tem calculadora científica aí, ln de 1 é zero. Tudo bem? Agora, se você colocar ln de 2, você vai ver que vai dar um número irracional. 0,69314718. Se você precisa desse resultado por algum motivo, e depois nós podemos até comentar sobre isso, você pode escrever e fazer uma aproximação. Dá aproximadamente 0,93, 0,69, tá? Ou 0,693. Você pode falar isso. Mas, como o nosso caso é puramente matemático aqui, por enquanto, não vamos fazer isso, não. Vamos deixar como ln de 2, porque ln de 2 é um número irracional. Então, como fica a resposta? A resposta fica assim. Se desse o número inteiro, ou, por exemplo, com 2 casas decimais, você podia até fazer. Mas no caso aqui, não. É como a gente fez o 20 terços, né? 20 terços é dízima periódica, né? 20 terços vai dar 6,6666666. Besteira, né? Então, vamos deixar como resposta já e deixar como ln de x. Lembrando que ln de 1 é zero, tá? Quem é ln? ln é logaritmo neperiano, né? O logaritmo natural. O logaritmo cuja base é o número e. Né? Então, ó. Aqui, ó. Então, logaritmo da integral definida da função 1 sobre x com relação à variável x. Então, a integral de 1 sobre x com relação a x, definida no intervalo de 1 até 2, vai ser igual a ln, o logaritmo natural, de 2, que você sabe aí que é um número, tá? É um número. Como é um número irracional, nós vamos deixar escrito assim, deixar bonitinho assim. Tudo bem? Para não ficar escrevendo 0,693147 e assim por dentro, tá bom? Tudo bem? Então veja que assim, acha a primitiva e boa, aplica lá no intervalo. Esse aqui é um outro interessante, fácil de tudo. Se você lembrar das regrinhas de integral, você vai lembrar que a primitiva é muito fácil. Né? Então, a primitiva dessa função, ó, quem é a primitiva? Primitiva é a integral definida do cosseno de x com relação à variável x. A primitiva é fácil, né? Lembra lá. Derivada de seno, cosseno. Derivada de cosseno, menos seno. Então, integral de cosseno é o oposto dele com o mesmo sinal. É seno de x mais uma constante. Fácil, né? Regras de derivação. Faz o contrário, integral indefinida. Fazendo a integral indefinida, a gente tem a primitiva. Conhecendo a primitiva, é só aplicar aqui no intervalo, a gente tem a integral definida. Então, fica seno de x. Lembra que para fazer isso, eu não preciso escrever a constante, tá? Então, seno de x definido de 0 até π sobre 2. Tudo bem? Então, se você olhar aqui, vai ficar no lugar de x
π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus, tá? Menos seno de zero. Seno de zero é zero mesmo. Se você lembrar, ó, lembrar dos... Vamos só fazer algumas observações. Círculo trigonométrico, né? Círculo trigonométrico aqui. Não sei se vocês lembram disso. Tá? Você tem aqui, ó. Você vai de zero. Ele, meia volta é π. Uma meia volta é π. Uma volta completa, 2π. Né? Aí você tem o seguinte. Meia volta corresponde a π, quando você vai escrever em radianos. Espera aí, mas só que meia volta corresponde a 180 graus, certo? 180 graus. Então, π sobre 2, que é aqui, ele vai, com certeza, corresponder a 90 graus, né? Aqui, ó, 3π sobre 2, que é um π meio. Com certeza vai corresponder a 270 graus. Aqui, ó, 2π são os 360 graus, que é assim, ó, deu uma volta na circunferência, 360 graus. Tá joia? Tudo bem? E aí vem, se você quiser, você pode lembrar daquela ângulos, os ângulos notáveis. Então, eu fiz uma regrinha para vocês, uma tabelinha, que era assim, vou fazer aqui do lado, ó. Vou fazer aqui, ó. Então, aqui, ó, 0 grau, 30, 45, 60 graus e 90 graus. Vamos fazer aqui, ó, aqui, seno e cosseno. Até eu mostrei, ensinei a fazer essa tabelinha aqui. Como que a gente faz? Opa, é uma minhoca aqui, né? Mais ou menos, desculpa aí o regaço aqui do negócio. Então, ó, só para a gente mais ou menos fazer essa tabelinha, é o seguinte, vou até mudar de cor aqui, com pretinho. Ó, seno de zero é 0, cosseno de zero é 1. Como são complementares, 0 e 90, inverte. Seno de 90, 1, cosseno de 90, 0. Beleza? Agora, como a gente faz seno e cosseno aqui? A gente faz assim, ó. Coloca aqui, ó, 1, 2 e 3. Faz o contrário. 1, 2 e 3. Uma maneira bobinha de poder escrever. Divide todo mundo por 2. Divide todo mundo por 2. Beleza? Extrai a raiz quadrada de todo mundo. Raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, então deixa ele quietinho. Raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2, é irracional. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Beleza? Irracional. Raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, deixa quieto. Raiz quadrada de 2 é irracional, deixa quieto. Raiz quadrada de 3. Então tá aqui, ó. Seno de 60 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. Seno de 30 graus, meio. Cosseno, inverte. Pode ver que inverte. Tá? E assim a gente tem mais ou menos o que a gente chama de ângulos notáveis. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Seno. Seno de 0, 0. Achou? Quem é π sobre 2? Π sobre 2 está aqui, ó. É 90 graus. Seno de 90 graus é 1. Pronto. Então, daqui a gente já tem a resposta, né? A integral definida de cosseno de x com relação à variável x no intervalo de 0 a π sobre 2 é igual a 1, né, que é seno de 90 graus, menos 0, que vai dar 1. Beleza, então. Calculou a integral definida de cosseno de x, definida de 0 a π sobre 2. Tudo bem? Então, veja que aqui, gente, primeiro sempre encontrar primitivo. Essa eu acho a parte mais difícil. Encontrou a primitiva, você aplica aqui, ó.
no intervalo, tá? E faz essa diferença. Fechou. Tudo bem. Vamos aproveitar, então, para a gente ver na sequência aqui, uma aplicação dessa ideia de integrais definidas, que é esse conceito muito bacana, que é áreas abaixo da curva. Então, uma das aplicações de integral definida é exatamente isso. Calcular a área que existe aqui, ó, a área que existe abaixo de uma curva estando definida por intervalo. Por exemplo, olha aqui, ó, deixa eu mudar de cor, vou colocar o amarelinho. Eu tenho o seguinte, ó, tá vendo aqui, ó, do x de A até B. Então, eu tenho uma curva, f de x. F de x. Se eu quero essa área aqui embaixo, ó, toda essa área aqui, ó, essa área aqui, eu vou pegar sempre o quê? Eu vou pegar a parte numérica, né? Então, quando eu tiver aqui, ó, essa área aqui, essa área, nós vamos ver que ela vai ser numericamente igual à integral definida dessa função f de x com relação à variável x, desse intervalo até esse aqui, ó, de A até B. Tudo bem? Então, essa é uma aplicação de integral definida. Cálculo de área abaixo de uma curva, tá? A gente fazendo isso. Agora, rapidamente, da onde que vem essa ideia? Isso daqui vem do seguinte. Se você quiser calcular, imagine que você tem uma curva, né? Você tem uma curva aqui e você quer calcular essas áreas. Uma coisa fácil que tem para fazer, por exemplo, é a gente calcular retângulos, né? Porque retângulo é fácil. Como que é a área do retângulo? Base vezes altura. É assim que a gente calcula a área. Então, o que a gente faz? Ó, imagine aqui. Imagine que você vai fazendo vários retangulinhos abaixo da curva, tá? Cada um deles, por exemplo, quanto vale esse tamanho aqui, ó? Quanto vale esse tamanho? Esse tamanho vale a função aplicada no ponto A. Quanto vale essa altura aqui em cima? A função aplicada em B. Então, você vai, por exemplo, você vai andando pedacinhos, subintervalos, vai andando pequenos intervalos, delta x, né? E você vai pegando todas essas bases e calculando a altura, jogando o valor na função. A partir disso, você faz, então, esse pedacinho vezes o valor da função da área. E daí, o que você faz? Você pega cada areazinha dessa, área 1, área 2, área 3, área 4, área 5, você faz o quê? Você faz a somatória das áreas. Aí, né? Com indo de 1 até n. Ou seja, você soma, esse símbolo de somatória, né? Então, quem é a área? A área total, ela vai ser a somatória de todas essas areazinhas aqui. Aí você vai falar, professor, mas aí, ó, não dá certo, porque é o seguinte, o retângulo, você não consegue encostar aqui na curva. Fica esses pedacinhos aqui, ó, faltando contar. Entenderam? E você tem razão, de fato. Então, como a gente pode fazer para solucionar esse problema? Diminuir esse pedacinho aqui, ó, diminuir esses subintervalos. E a gente vai diminuindo, tá vendo que você diminuir os subintervalos, aparece um número maior de retângulos, e retângulos com uma base menor. E veja que aqui, ó, o espaço que fica sobrando, que a gente não consegue medir, ele é bem menor. E assim, se você fizer sucessivamente, você pode fazer o seguinte, eu vou fazer esse carinha tão pequeno, mas tão pequeno, que ele vai se aproximar de zero. Então, veja que a somatória aqui, né, de cada areazinha aqui, ó, a área aí, né, ela é o quê? Como eu falei para vocês, ela é a valor da função vezes a variação aqui. E essa somatória, ela é numericamente, né, numericamente igual a quem?
é igual à área. Agora, eu estou dividindo esse espaço em N intervalos. À medida que eu aumento os intervalos, esse ΔX, essa variação aqui embaixo, ela vai se aproximando de zero. Ou seja, à medida que N se aproxima do infinito, o ΔXi vai se aproximando de zero. Então, quanto maior o número de divisões, menorzinho fica meu intervalo. E quanto menor o intervalo, mais próximo da curva essa somatória vai se aproximando. Aí, então, um cara chamado Riemann, ele propôs o seguinte, que essa ideia de calcular a área aqui, ela tem a ver com quem? Tem a ver exatamente com a integral definida. Ou seja, se você calcular a integral definida no intervalo, você está fazendo exatamente essas sominhas com o ΔX aqui tendendo a zero. Tendendo a zero. Perfeito? Então, na prática, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, vamos voltar. A gente fala o seguinte, que a área que está aqui embaixo, toda essa área aqui, como eu falei para vocês, ela usando, né, essa ideia de Riemann, ou as somas de Riemann, essa área aqui, ó, ela vai ser numericamente, vocês vão entender por que eu estou falando numericamente, ela vai ser numericamente a quem? A integral definida da função f de x, variando do valor a até b. Então, essa se torna uma aplicação das integrais definidas. Na prática, vocês vão ver que é muito, muito tranquilo. Vamos imaginar que você tenha uma curva. Essa curva pode ser de várias coisas. Curva, por exemplo, de produção, tá? Uma curva de produção de alguma coisa, tal. E essa área aqui de baixo, ela é relevante para explicar alguma informação que você precisa, para apresentar alguma informação. Então, a pergunta é a seguinte. Tendo essa curva aqui, f de x, função x ao quadrado, né? Então, é uma função polinomial de segundo grau. Então, existindo essa função, qual é a área do gráfico abaixo da curva até chegar aqui no eixo x? Essa área que nós queremos. Essa área aqui, ela vai ser igual a quem? Ela vai ser igual à função, a integral da função da curva com relação à variável x, né, definida de 1 até 3. Definida de 1 até 3. Tá? Então, vamos lá. Qual que é a funçãozinha? A função é x ao quadrado, dx. Definida de 1 até 3. Aí vem... Aqui é fácil, né? A primitiva dessa é x ao cubo sobre 3, né? Então, como que fica isso? Fica x ao cubo definido de 1 até 3. E como a gente resolve, né? Como a gente resolve? A gente resolve assim, ó. No lugar do x, 3 ao cubo, menos... Opa, faltou aqui, né, gente? Faltou 3 aqui embaixo, desculpa. Porque assim, né? Você soma 1 e divide, né? Então, x ao cubo sobre 3. Então, fica no lugar do x o 3, né? Que é o intervalo superior, sobre 3, menos 1/3 sobre 3. Fazendo essa continha, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27 sobre 3, menos 1/3. Os mesmo denominador, 27 menos 1, 26 terços. Como isso é dízima periódica, a gente vai deixar assim mesmo. Resposta é o seguinte. A área dessa função, essa área descrita aí, ela é igual a 26 terços unidades de área. Por que unidades de área? Porque se for metro, é metro quadrado. Se for quilômetro,
quilômetro quadrado, se for centímetro, centímetro quadrado. Como o exercício não falou do que se trata, então a gente deixa unidades de área. Só para você lembrar, isso significa unidades de área, porque o exercício não falou que tipo de unidade que é. Tá joia? Então, a gente, como aqui nós estamos calculando área, então você tem que identificar que tem medida, né? Tem a medida. Como o exercício não falou, então, essa área aqui é 26 terços. Lembrando que da onde a gente tirou isso aqui, a integral definida dessa função no intervalo de 1 até 3. Vocês viram que na prática é fácil. E é um problemão fazer isso na prática, viu, gente? Problemão. Vamos ver. Esse é legal. Muito bacana. Muito bacaninha. Bacana esse exercício. Veja que você tem um desenho aí. E aí eu vou mostrar para vocês o cuidado que vocês têm que tomar. Esse é o único cuidado quando você vai calcular áreas. E vou explicar o porquê. Né? Vou explicar o porquê. É o seguinte. Aqui, nós estamos querendo saber, é assim, ó, calcule a área destacada. A área destacada é os dois pedacinhos, esse pedacinho mais esse. Quanto dá tudo isso? Esse pedaço é uma área, tá vendo? Da curva até chegar no eixo X, tá vendo que tá pintadinho aqui? E mais a área abaixo da curva, né? Abaixo da curva até chegar no eixo. Então, o que é essa área aqui? Né? Essa área seria a derivada, a integral definida dessa função com relação a x dentro desse intervalo. Mas quando se trata, olha só, presta bastante atenção numa coisa. Se o exercício falasse assim, calcule a integral definida no intervalo. Calcule a integral definida no intervalo. Se o problema fosse esse, eu vou até escrever aqui do lado. Aliás, vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui. Ó, se fosse, vou escrever bem assim, ó. Se fosse integral, só integral definida, faríamos dessa forma, ó. Integral definida. Se a pergunta fosse essa, tá? Faríamos assim, ó. Integral da função x cubo menos 4x dx de 0 a 3. Tudo bem? Seria isso. Tá? Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer a primitiva aqui? Tudo bem? Eu acho que dá certinho para a gente fazer. Vou fazer aqui embaixo, para ficar escrito. Vou colocar de um azulzinho aqui. Ó. Primitiva. A primitiva. Então, a primitiva, vamos achar aqui embaixo. Ela é assim, né? A integral indefinida, né? De x ao cubo menos 4x dx. Isso aqui, ó, soma 1 e divide, tá? Menos, aqui, ó, 4, soma 1 e divide, tá bom? Mais c. Eu poderia dividir 4 por 2, mas eu não vou fazer isso. Para facilitar a nossa vida, eu vou escrever tudo no mesmo denominador, tá? Para facilitar a nossa vida. 4 dividido por 2, 2. Vezes 4, 8. 8 x ao quadrado. Mais constante. Então, vamos facilitar mais ainda. Como é o mesmo denominador, agrupa x à quarta menos 8x quadrado. Mais constante. Beleza? Então, essa daqui é a primitiva. Como que seria isso aqui? Como que seria? Seria assim, ó. Vou colocar uma outra cor. Para ficar bem assim. Como que seria? Seria assim, ó. X à quarta menos 8x quadrado sobre 4, definida de 0 a 3. Joia? E como que funcionaria essa integral definida? Funcionaria assim, ó. 3 à quarta menos
8 vezes 3 ao quadrado, dividido por 4. Então, coloca o de cima no lugar de x, e daí menos 0 quarta menos 8 vezes 0 ao quadrado, dividido por 4. Ó, 0 quarta, 0, menos 8, 0, isso aqui vai dar 0, tá? Não preciso nem fazer conta. Agora, então, fica só esse primeiro membro. 3 à quarta, ó, 3 à quarta 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81. Menos. 8 vezes 3 ao quadrado. Né? 3 ao quadrado é 9. 3 ao quadrado é 9. 8 vezes 9 dá 72, né? 72. Dividido por 4. 81 menos 72 dá 9, né? É isso. Dá 9. Dá 9. 9 quartos. Se você quiser, você pode dividir, tá? Vai dar 2,5. Acho que é isso, né? Não. Não, sobra 2,25, né? 2,25. Muito bem. E esse valor 9 quartos, presta atenção. Tem que ficar isso tem que ficar claro para vocês. Se a ideia fosse só calcular a integral definida, que é essa daqui, isso estaria corretíssimo. Estaria correto. Professor, mas não está. Não é que não está. Você precisa entender assim. Área é uma aplicação de integral definida. Tudo bem? Só que existe a questão, a interpretação do que você está fazendo. Por quê? Porque quando você calcula a área, não existe área negativa. Buraco negro lá, né? Brincadeira, não tem nada a ver. Não existe área negativa. A área é sempre positiva. E eu falei para vocês que pela soma de Riemann, a área ela é numericamente igual à integral definida. Numericamente igual à integral definida. Numericamente. Ô, professor, está sendo chato. Sim, mas tem que ser. Por quê? Porque a integral definida abaixo do eixo ela é negativa. E nós vamos ver isso agora. Então, quando você tem uma parte abaixo da curva, o que você tem que fazer? Você tem que calcular separadamente, porque essa integral aqui, ó, essa integral definida vai dar negativa. Então você tem que pegar só a parte, só o número, só a parte, só o valor positivo, o módulo dele, entendeu? Entendeu? Aqui não tem problema. O exercício anterior, por exemplo, a gente não teve problema. Por que não tem problema? Porque estava tudo acima da curva, acima do eixo X. Acima do eixo X, a integral é positiva. Beleza. A área é positiva. Beleza. Fechou. E aqui? Não dá certo. Por quê? Porque vocês vão ver aqui. A parte de baixo, quando a gente calcula, ela é negativa. Ô, professor, então a integral definida está errada? Não. Porque integral definida é isso que vocês viram, é isso que nós falamos. É o valor da integral definida no intervalo. Agora, área é uma aplicação de integral definida. Em sendo uma aplicação, ela tem as suas observações, seus casos particulares. Entenderam? E lembrando que a área ela é numericamente igual à integral definida. Ela não é a integral definida. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Esse é o único cuidado que você precisa tomar. É lógico, além de não errar, né? Na primitiva e nem nas contas. Não, aí deu show, né? Mas eu falo assim, o único macete que existe. Então, como resolver isso? Resolver com observação. Quando você tem o gráfico, o que você faz? Se tiver tudo acima do eixo X, meta o pau, calcula e seja feliz, certo? Calcule e seja feliz. Agora, se tem partes abaixo do eixo X, aí você separa. Separa de que jeito? Separa nos intervalos. Então, nós vamos calcular a área 1, né? Definida
de 0 a 2 e vamos calcular a integral de 2 até 3. Ou seja, a nossa área, ela vai ser o seguinte, ela vai ser a área 1 que nós vamos calcular, mais a área 2 que nós vamos calcular, separadamente. Eu vou fazer aqui, ó, aqui embaixo. Quem é a área 1? Vou fazer de uma cor diferente, vou fazer de vermelho aqui, ó. Tá? Quem vai ser a área 1? A área 1, ela vai ser o seguinte, ó, ela vai ser integral definida, né? Então, se você quiser, você pode até colocar aqui, ó, a área 1, ela é numericamente igual à integral definida de 0 até 2. De quem? Desse carinha aí, ó, o x ao cubo menos 4x dx. Beleza? Muito bem? Então, olha aqui, ó, vamos lá. A gente já fez a primitiva, né? A primitiva é essa, então. X à quarta menos 8x quadrado dividido por 4, definida de 0 até 2. 0 até 2. Tá? Aí vem o seguinte, vamos lá. 2 à quarta menos 8 vezes 2 ao quadrado dividido por 4 menos 0 à quarta menos 8 vezes 0 ao quadrado dividido por 4. Isso aqui é 0, nem precisa nem fazer, vai dar 0. Tá? Então, ó, definida de 0 até 2. Veja que isso aqui vai dar negativo, tá? 2 à quarta é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Menos. 8, 2 ao quadrado é 4. Né? 4. 8 vezes 4, 32. 32 quartos. Então, ó, 16 menos 32 menos 16. Pessoal, menos 16 quartos dá 4, né? Menos 4. Menos 4. Eu não vou colocar, não vou fazer essa divisão, porque pode ser que aqui em cima dê também um sobre 4, então daí eu não preciso ficar voltando. Vamos deixar para voltar no final. Eu só vou fazer uma coisinha aqui, ó. Eu vou para confundir menos, para bagunçar menos o que eu fiz, para bagunçar menos, eu vou escrever isso aqui, ó. Eu vou escrever isso aqui de verdinho, aqui, ó. A área que a gente quer, a área total, você pode colocar AT, mas não precisa. A área vai ser A1 mais A2, tá? Isso é o que a gente combinou. A área 1 a gente já tem, menos 16 quartos. Só que é o seguinte, não existe área negativa. Então, o que nós vamos colocar? Numericamente igual a menos 16 quartos. Numericamente, o que é? É 16 quartos. Perfeito? Então, lembra, a parte de baixo do eixo X vai dar negativa. Como nós estamos calculando a área, o que você faz? Você tira o negativo, pega só o valor numérico, só o número ali, sem o sinal de negativo. Na verdade, o correto seria falar assim, ó, é o módulo da integral definida nesse intervalo, o módulo, tá certo? O valor absoluto. É isso que eu quero dizer quando eu falo parte numérica, tá bom? Vamos fazer a área 2, que é na sequência aí. Área 2. Então, a área 2, a exemplo da área 1, ela vai ser numericamente igual a integral definida da função x cubo menos 4x dx, só que de quem? De 2 até 3. Entendeu?
daqui até aqui. E veja que isso vai dar positivo. Vamos lá? Quem é a primitiva? Primitiva a gente já fez. X à quarta menos 8x ao quadrado sobre 4, definida de 2 até 3. Então, isso vai ficar, olha aqui, ó, 3 à quarta menos 8, 3 ao quadrado sobre 4. Beleza? Menos 2 à quarta, menos 2 à quarta. Ó, toma bastante cuidado. Esse menos aqui, ele faz parte da operação aqui, ó, da diferença, tá? Então, ó, 2 à quarta menos 8 vezes 2 ao quadrado sobre 4. Na verdade, a gente já fez essas duas contas, né? Essa daqui, ó, essa daqui, a gente já fez aqui, né? Então, não vou fazer de novo. Isso dá 9 quartos, tá? Porque a gente já fez isso daqui, ó. A gente já fez isso aqui. Isso aqui vai dar 81, isso aqui vai dar 9, 8 vezes 9, 72, né? 81 menos 72 dá 9 quartos, tá? Então, isso vai dar 9 quartos. Esse daqui a gente também já fez. A gente fez aqui, ó. Tá bom? E ele deu menos 16 quartos. Tá? Então, aqui vai ficar 9 quartos, menos com menos, mais 16 quartos. 9 mais 16, 25. Lembrando que esse carinha, né? 25 quartos, como ele é positivo, então é ele mesmo que vai para lá. Então, essa área 1, 2 aqui, ó. Essa área 2, ela vale 25 quartos. Tá joia? Agora, fazendo essa sominha, vai dar 16 mais 25, vai dar 41 quartos. Como a gente não... não vai dar exato, se você quiser fazer, vai dar 4, vai dar 10, né? Acho que é 0,25. Então, 10,25. Se você quiser, você pode fazer isso. Se quiser, né? 41 dividido por 4, né? Vamos fazer, vai, só para ficar bonitinho. Engenheiro gosta, né? A gente gosta de número assim. Então, 41 dividido por 4. Vamos só confirmar, mas é 10. Isso aí mesmo. 10,25. Então, 10,25. 25 o quê? Unidades de área. Unidades de área porque eu não sei se é metro quadrado, centímetro quadrado. Tudo bem? Ó, detalhe importante, volto a falar. Detalhe importante. Se você calcular a integral, toma bastante cuidado. Se o problema é calcular a integral definida, isso aqui estaria certo. Mas por que isso não está certo? Não está certo porque o problema não é calcular a integral definida. O problema é calcule a área. E a gente utiliza a integral definida para calcular a área, com essas observações, que a área é o valor numérico da integral definida. Então, quando você tem a área abaixo da curva, você tem que utilizar somente o módulo. Se você calcular tudo, você está cometendo um erro. Por quê? Porque ele está tirando desse valor aqui, ó, ele está tirando essa área aqui. Entendeu? Ele está tirando dessa área essa daqui. Tá? Então, é isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Belezinha?
Eu acho que... Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui. Aqui, quando a gente fez, tá, deu isso aí, beleza. Menos, a gente... Tá, joinha. É isso aí. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Aí, tem alguns exercícios aqui. Eu vou colocar lá na plataforma, eu gostaria que vocês tentassem fazer. E eles vão ficar como revisão na próxima aula.